manutenção a quente dos alimentos. Existem várias formas de manutenção a quente dos alimentos. Uma das formas é o banho-maria, a outra é o castrum, que é o tipo de uma estufa, onde nós colocamos os alimentos para ficarem na temperatura sempre acima de 60 graus centígrados. Então, para controlar a temperatura do banho-maria, a mesma deve estar entre 80 a 90 graus centígrados. Então, nós vimos que a temperatura do banho-maria está 95,2 graus centígrados e depois que o arroz ficar pronto, ele vai ficar em manutenção no banho-maria nesta temperatura para conservar a temperatura no momento que o alimento for distribuído acima de 60 graus centígrados. Então, a finalidade da manutenção, o que é manutenção? Manutenção é o momento que o alimento fica pronto para ser servido. E a temperatura do alimento de manutenção deve ser mínima de 60 graus centígrados. Colocando no banho-maria, o banho-maria está 95,2 graus centígrados, o arroz ele vai permanecer muito acima de 60 graus, não correndo risco de causar nenhum tipo de intoxicação, toxinfecção para os consumidores. Agora, neste momento, a Juvelina vai colocar o arroz em manutenção. Vai ficar em manutenção até o momento da distribuição dos alimentos, sendo que o mesmo vai permanecer muito acima de 60 graus centígrados, pois o banho-maria está numa temperatura de 95,2 e o fogo permanece ligado no fogo baixo. Neste momento, nós vamos medir a temperatura de manutenção do arroz em várias partes do alimento. Sempre acima de 70. Outra parte. Nós verificamos que a temperatura de manutenção do arroz está muito superior a 60 graus centígrados. E assim ele vai permanecer até o momento da distribuição. Nós vamos fazer agora um preenchimento da planilha de monitoramento da cocção e ela é usada também para reaquecimento. Quando ocorre sobra de alimentos, lá na manutenção, o alimento for resfriado adequadamente, ele abaixar de 60 graus para 10 graus em 2 horas, este alimento pode ser mantido resfriado a uma temperatura inferior de 5 graus centígrados e ele pode ser reaquecido, de forma que no reaquecimento, todas as partes do alimento tem que atingir 70 graus no mínimo. O reaquecimento tem que ter o mesmo procedimento para a cocção ou cozimento dos alimentos. Então, o preenchimento desta planilha vai servir tanto para os dois procedimentos, de cocção e de reaquecimento.
Nesta planilha, nós colocamos as datas na horizontal e as temperaturas na vertical, sendo que na horizontal nós vamos colocar o nome dos produtos que nós estamos monitorando e na vertical nós vamos colocar as temperaturas, sendo que a temperatura mínima é de 70 graus em todas as partes dos alimentos. Hoje é dia 8. Nós monitoramos o arroz. O arroz, a temperatura dele estava em várias partes, 96,5 graus centígrados. Outras partes estavam 96,2. A gente vai anotando as temperaturas. Se ocorrer não conformidades, nós temos que tomar ações corretivas. Nós podemos só colocar o número da ação corretiva na frente da não conformidade. A primeira ação corretiva é retornar o alimento para o tratamento térmico, até que a temperatura mínima atingida seja de 70 graus centígrados. Então, por acaso, se o arroz, o feijão ou qualquer tipo de produto não estiver atingindo a temperatura adequada, ele tem que voltar para o fogo até atingir o mínimo de 70 graus. E também nós precisamos, caso isso não seja possível, nós precisamos novamente treinar os manipuladores para verificar o que está acontecendo. Não adianta atingir a temperatura se o produto estiver com a textura dura. No preenchimento dessas planilhas, iguais às outras, a pessoa tem que ter uma pessoa para verificar o procedimento e o monitor assinar na frente da temperatura atingida e o produto que foi monitorado. Na manutenção quente, os alimentos, eles ficam ou no banho-maria ou no pass-through até o momento de ser servido, a uma temperatura superior a 60 graus centígrados. E na manutenção fria, o alimento deve ficar numa temperatura inferior a 5 graus centígrados. Nós vamos agora preencher a planilha de monitoramento de manutenção quente e manutenção fria. Nós vamos colocar a data do monitoramento, o horário do monitoramento, a preparação, no caso o arroz. Nós medimos a temperatura, a qual deu 96,5 graus centígrados. Nessa mesma planilha, nós vamos monitorar a temperatura do alimento frio. Nós monitoramos, o produto foi alface, e a temperatura do equipamento estava a 4 graus centígrados. Então, está conforme. Caso haja não conformidade, nós devemos tomar as ações corretivas para restabelecer o processo